Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra que eu vos trago esta noite, localizada num dos evangelhos, aleluias, do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. É uma palavra um pouco complexa, porque quando se trata, aleluias, da crucificação, aleluias, há uma grande rejeição, aleluias, pela palavra. Mas eu creio que aqui é diferente. Eu creio que todos aqui, aleluias, gostam e glorificam quando é pregado sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, irmãos, todos nós sabemos, aleluias, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no seu todo, nós vamos perceber que a Bíblia é composta por 66 livros. A Bíblia, aleluias, nos ensina, aleluias, que nela há uma divisão. Aleluias, aonde nós vemos, aleluias, que nessa divisão encontramos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a antiga aliança, aleluias, composta por 39 livros, aonde em todos Deus se manifesta. Aleluias, nós vamos olhar também para o Novo Testamento, a nova aliança, que compõe 27 livros, aonde Deus também se manifesta em todos. Quando nós olhamos para essa divisão, nós vamos entender, aleluias, que nessa divisão, aleluias, é feita por intermédio de um tempo, aleluias, conhecido como interbíblico. Neste tempo composto de 400 anos, aleluias, a história vai dizer, aleluias, que entre Malaquias e entre Mateus e os evangelhos há um silêncio de 400 anos, aonde Deus não se manifestava, aonde Deus não levantou nenhum profeta, aonde não teve nenhuma profecia, nada saiu dos lábios de Deus nesse período intertestamentário de silêncio, aleluias, de escuridão, aonde o povo tentava ouvir a voz de Deus, mas Deus não se manifestava. Mas quando nós olhamos, amados e queridos irmãos, para essa divisão, para esse silêncio, para esse tempo de 400 anos, a Bíblia vai nos dizer que esse silêncio é quebrado quando a palavra de Deus surge através do Verbo, que é Jesus Cristo, abrindo a porta da nova aliança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a antiga aliança, falamos de antigas promessas, de antigas profecias que se cumprem em Jesus no Novo Testamento. Mas antes do cumprimento em Jesus, há um silêncio. Missionário, o que você quer dizer? Eu quero dizer que antes das promessas de Deus se cumprir na sua vida, você vai passar pelo vale do silêncio, aonde muitas das vezes você vai orar e Deus não vai responder. Mas eu quero te dizer que o silêncio de Deus será quebrado quando a palavra de Deus se manifestar na sua vida, trazendo cumprimento de promessa. Mateus, Marcos, Lucas e João revela que o silêncio foi quebrado quando o Verbo, que é a palavra que se fez carne, que é Jesus, se manifestou no mundo. E partindo a partir desse princípio, nós vamos perceber que os quatro evangelhos que apontam para Cristo, que apontam para Jesus, que vai falar da sua história, da sua biografia, do seu ministério, da sua jornada, da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição. Quando nós olhamos para os quatro evangelhos, enquanto Mateus aponta para a palavra, Marcos, aleluia, aponta para os milagres, Lucas aponta para as parábolas e João aponta para a divindade de Jesus. Ninguém vai falar das palavras de Jesus como Mateus falou, ninguém vai escrever os milagres de Jesus como Marcos escreveu. Você vai perceber que quando você lê os quatro evangelhos, ninguém tem mais parábolas do que Lucas que escreveu, e ninguém vai falar da divindade de Cristo como João. É João que vai dizer que ele é o pão da vida, é João que vai dizer que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, é João que vai dizer. Quando olhamos para o evangelho de Lucas, aonde lemos, vamos perceber que Lucas é o maior dos quatro evangelhos.
E Lucas se rende aos pés de Jesus. Quando nós somos transformados por Jesus, a maior evidência da transformação de Deus em nós é quando as outras pessoas são transformadas através do que Deus fez nas nossas vidas. Lucas tornou-se amigo íntimo do apóstolo Paulo, acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens. Nós vamos perceber que Lucas acompanha o apóstolo Paulo, aleluia, em Troade, na Macedônia, em Filipos, em Roma, em Jerusalém e por aí em diante. Aí Lucas, aleluia, é inspirado pelo Espírito Santo para nos escrever esse evangelho, a qual traz o seu próprio nome na autoria do livro. Lucas vai escrever esse evangelho endereçada a um amigo chamado Teófilo. Quem era Teófilo? Aleluia, Teófilo era um governador ou oficial romano que foi convertido através das obras do Senhor Jesus, e ele queria saber mais, ele queria ouvir mais. Então Lucas se dedica a escrever uma carta, que é um livro que chegou até nós. Ele vai escrever a carta a Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Se é amigo de Deus, pode ser meu amigo. Se é amigo do mestre, pode ser meu amigo, porque aqueles que não são amigos de Deus não podem ser nossos amigos. Ele vai escrever duas cartas a Teófilo, ao governador ou oficial romano. A primeira carta, a carta de Lucas, que nós lemos aqui. A segunda, por nome de Atos dos Apóstolos, endereçada também a Teófilo, amigo, aleluia, de Lucas. E aqui, aleluia, nessa carta que ele escreve a Teófilo, que nós vamos perceber que Lucas começa a tratar a respeito da caminhada do nosso Senhor Jesus. Nós vamos perceber, aleluia, que Lucas vai falar a respeito de Judas Iscariotes. Quem foi Judas? Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, para o Evangelho de Mateus, para o Evangelho de Marcos e de João, nós vamos perceber que Lucas foi um dos discípulos do Senhor. A Bíblia diz que Deus se levanta através de Jesus Cristo, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus agora vai escolher 12 apóstolos. Quantos apóstolos? Quantos apóstolos? 12 apóstolos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus vai dizer: eu escolho 12, mas um de vós é o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus escolheu os discípulos, e os discípulos estão sendo treinados, os discípulos estão sendo ensinados, os discípulos estão sendo instruídos para se tornarem apóstolos. Qual a diferença? Discípulo, aleluia, fala de aprendiz, fala de aluno. Apóstolo fala de enviado, alguém que já está preparado, alguém que já está apto para trabalhar para o reino do nosso Senhor Jesus. Eles estão em um processo de transformação, num processo de maturidade, aleluia, e nesse processo, aonde discípulos vão se tornar apóstolos, que significa missionários. Mas enquanto 11 está crescendo, enquanto 11 está aprendendo, enquanto 11 está se dedicando, enquanto 11 está ouvindo Jesus pregar, está observando Jesus, um está retrocedendo, ao invés de avançar, ao invés de se tornar apóstolo, se torna um diabo. Eu escolhi 12, mas um de vós é o diabo. Esse é Judas. Quem foi Judas na Bíblia Sagrada? Em João capítulo 6, Jesus disse que ele é aquele que não crê. Aleluia. Em João capítulo 17, Jesus disse que ele é o filho da perdição. Judas era aquele homem, aleluia, que diz em João capítulo 12, que
derrama aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus. Ora, todos nós sabemos que aqueles que cuidavam dos pés eram servos. Quando ela se aproxima dos pés de Jesus, unge os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, ela estava dizendo: Senhor, faça de mim tua serva. Ela estava mostrando a humildade, devoção diante de Jesus. O nardo que ela derramou, o óleo puro que ela derrama aos pés de Jesus, era tão caro. Aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, era uma libra de óleo. O que é isso, missionário? Equivalente a 300 denários. Ainda não entendi. Aquilo que ela derramou aos pés de Jesus equivalia a um ano de salário trabalhado. Deus. Ela pega o que ela tinha de valor, ela pega o que ela tinha de precioso e ela derrama aos pés de Jesus. Judas, aquele que no capítulo 6 é chamado, aleluia, de diabo, aquele que no capítulo 6 de João é chamado de aquele que não crê. Judas, aquele que no capítulo 17 de João é chamado de filho da perdição, se manifesta aqui. Ele olha aquela cena e reprova. Diz: essa mulher é louca, vai pegar um ano de salário e derramar os pés de Jesus. Que desperdício é esse? Se eu fosse ela, eu pegava esse nardo, vendia e dava aos pobres. Mas a Bíblia diz que era mentira, porque ele era daqueles, aleluia, que tirava, subtraía da bolsa. A intenção dele era dizer: dá um nardo para mim, que eu vou vender e dar aos pobres, mas pegar metade para ele. Judas ficou indignado, revelando-se diante de Deus a sua ambição, a sua cobiça, a sua avareza. Tem pessoas, aleluia, que quando alguém se derrama aos pés de Jesus, aquilo que tem de precioso, ele fica incomodado. Sabe por quê? Porque o negócio de Judas era o dinheiro. E aí, quando alguém pega o dinheiro que é dela e derrama aos pés de Jesus, aplica na obra de Jesus, aí ele se incomoda. Porque tem gente que para pegar o dinheiro e comprar algo para ele, aí tá bom. Para comprar uma roupa, para comprar um carro, para comprar uma casa, aí tá bom. Mas para investir na obra, para investir no reino, aí ele não quer. Aí não pode, aí é demais. O caráter de Judas estava sendo revelado ali. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber, aleluias, que na última ceia Jesus desmascara Judas. Na última ceia estão os 12 sentados na mesa, e Jesus, aleluias, não perde a oportunidade, diz: olha, um de vós há de me trair. E começava a questionar entre si: quem é? Sou eu, Senhor? Quem é, Senhor? Na hora que Judas foi colocar a mão no pão, Jesus disse: aquele que coloca a mão comigo no prato é o que vai me trair. É, Deus. Jesus desmascara ele ali, porque aquilo que está escondido no Senhor, aleluia, ele traz à tona. E nós vamos observar que Judas, então, ele sai dali da ceia, e ele vai, sabe para onde? Para os amigos. Porque Judas andava com Jesus, mas era amigo dos inimigos de Jesus. Judas sentava na mesa com Jesus, mas compactuava com os inimigos de Jesus. Judas se tornou tão íntimo dos príncipes, aleluia, dos sacerdotes. Judas se tornou tão íntimo dos príncipes, dos anciões, que quando Judas foi trair, Judas chegou até os amiguinhos dele e disse assim: o que vocês vão me dar se eu vos entregar Jesus para vocês? Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eles conheciam tanto Judas que disseram: Judas, eu tenho roupa para te dar, mas eu sei que você não gosta de roupa. Judas, eu tenho sandálias para te dar, mas eu sei que o seu negócio não é sandálias. Judas, eu tenho terra, mas eu sei que você não gosta desse negócio de terra. Judas, eu tenho alimento, se você quiser, mas tu não está nem aí para alimento. Eu te conheço, Judas, e
é dinheiro. Então Judas, para tu fazer o papel do traidor, eu te dou 30 moedas de prata. Ele disse: fechado. Deus, aleluia. Até os inimigos de Jesus já conheciam o caráter de Judas. 30 moedas de prata para fazer o papel de traidor. Eu quero te dizer aqui em nome de Jesus, que aonde tiver Judas no nosso meio, fazendo o papel de traidor, será quebrado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique a Jesus. Aleluia, Deus. Jesus estava no Getsemane, orando, e os discípulos dormindo. Quando Jesus termina de orar, Jesus acorda os discípulos e diz: ei, vamos lá, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo, vigiar e orar e para que não entrar em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Vamos, porque já se aproxima o traidor. Jesus vai descendo no Getsemane, acabou de sair da oração. Eu tenho uma notícia para te dar: quem ora também é traído. Vou repetir: quem ora também é traído. Não, eu estou orando, Deus vai afastar a traição. Não. Jesus acabou de levantar da oração e disse: vamos, porque o traidor se aproxima. Quem ora também é traído. Mas eu tenho uma notícia para te dar: quem ora é traído, mas não é enganado. Meu Deus, você não pegou. Quem ora é traído, mas não é enganado. O que significa isso, missionário? Ele orou, vai ser traído, mas não estava enganado, porque desde o começo ele já sabia quem era o traidor. Quem ora pode até ser traído, mas Deus vai revelar quem é. Deus vai revelar quem é. Deus vai revelar o traidor. Traído sim, enganado não. Aí a Bíblia diz: chega Judas, dá o beijo. Os principais, os sacerdotes, os anciões se aproximam com uma grande multidão, com espada, porretes. Jesus olha para eles e fala: oxe, sou eu ladrão? Até ontem eu estava entre vós ensinando e pregando, e agora vocês vêm com porretes, espadas. Jesus se entrega: pode me levar. Levaram Jesus à casa de Caifás. Diga comigo: Caifás. Mas antes de Jesus levar até a casa de Caifás, Pedro se levantou e disse: Jesus ninguém leva. Sacou da espada, feriu um dos soldados. Jesus disse: guarda a espada, rapaz. Se eu precisasse de ajuda, eu invocaria 12 legiões de anjos, que dá 72 mil anjos mais ou menos. Eu não preciso. Eu não vou fugir da cruz. Eu não vou fugir da cruz, eu vou ir até ela. Levaram Jesus até a casa de Caifás. Fica comigo: Caifás. Ali Jesus foi interrogado, cuspido, espancado, esbofeteado. Tiraram Jesus da casa de Caifás, levaram até Pôncio Pilatos, o governador. Ali Jesus foi interrogado, justificado, porque o governador olhou para ele e disse: eu não vejo nenhum mal neste homem. A mulher dele disse: olha, eu fui com ele em cuidado, ele é justo. Ele lavou as mãos, porque ele disse: eu justifico, porque eu não vejo maldade nesse homem. Então, que caia sobre vocês. Jesus é interrogado, justificado, e aí ele dá a ordem de Jesus ser chicoteado com um flagelo, um chicote que na ponta tinha pedaços de ossos e ferros, para que quando batesse na pele de Jesus, que tirasse pedaços da carne dele. Jesus, depois de ser chicoteado, açoitado, a Bíblia diz que Jesus é despido, Jesus é zombado. Mais uma vez Jesus é cuspido e colocam sobre ele uma coroa de espinho na sua cabeça. Pega uma cana, coloca na mão dele, tira uma cana da mão dele, bate na cabeça dele, para que os espinhos, aleluia, pudessem e cravasse no seu couro cabeludo. Aí lá vai
caminho do Gólgota, para ser crucificado, para ser morto, aleluia, pelos nossos pecados. Quando Jesus, aleluia, é crucificado, eu estou correndo para nós ganharmos tempo. Você já sabe que no meio do caminho, Pedro nega. O galo canta 2, Pedro nega 3. Jesus subindo ao Gólgota, quando chega é crucificado. Jesus, a cruz de Jesus está no meio. Repita comigo, está no meio. E do lado estão os malfeitores, os ladrões, aleluia, os ladrões da cruz. Repita comigo, os ladrões da cruz. Ladrões da cruz. Segundo o historiador Eusébio, um se chama Dimas, o outro se chama Gesmas. Dimas e Gesmas. Repita comigo, Dimas, mais forte, Dimas e Gesmas. Dimas e Gesmas, os ladrões da cruz, um ao lado direito, o outro ao lado esquerdo. Há até uma música do Racionais, aonde ele cita um dos ladrões. Ele vai dizer aos 45 do segundo arrependido: salvo e perdoado é Dimas o bandido. Até Racionais já sabia o nome do malfeitor. Aleluia. E quando nós olhamos para essa cena, Dimas ao lado direito, Gesmas ao lado esquerdo, a Bíblia diz que agora, aleluia, estamos 3 crucificados ali. Quando de repente, aleluia, Gesmas começa a blasfemar contra Jesus. Gesmas vai dizer, aleluia, aqui aonde nós ora acabamos de ler, ele vai dizer, aleluia, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Gesmas está blasfemando contra Deus, dizendo: se tu és o Cristo, salva tu e salva nós. Sabe o que Gesmas está dizendo? Sabe o que esse ladrão está dizendo? Ele está provocando Jesus para que Jesus resolva o seu problema, porque a intenção dele era descer da cruz e se livrar da condenação que os homens impôs sobre ele. Mas esse ladrão aqui não quer compromisso com Deus. Esse ladrão aqui não quer compromisso com o nosso Senhor Jesus. Esse ladrão aqui não quer mudança, não quer ser perdoado, não. O que ele quer é que Jesus faça com que ele desça da cruz. A primeira coisa que eu aprendo com o primeiro ladrão aqui, aleluia, é que ele está, aleluia, focado no seu problema terreno. Ele quer resolver o seu problema terreno de uma forma imediata. Então ele quer usar Jesus para escapar da condenação da cruz. Quando as pessoas estão dessa forma, olha para Jesus como um escape, olha para Jesus, aleluia, para que em Jesus, aleluia, ele venha satisfazer as suas, aleluia, ambições pessoais, para que em Jesus ele venha encontrar riquezas, para que em Jesus ele venha encontrar milagres. Isso não tem nenhum problema. O problema é que quando você só quer o milagre, não quer Jesus, só quer riqueza e não quer Jesus, aleluia, só quer, aleluia, essa satisfação pessoal, mas não quer Jesus. Aleluia, Deus. Esse é o primeiro bandido, que é tudo isso, mas não quer Jesus. João vai chamar os milagres de Jesus de sinais. Sabe por quê? Porque sinais apontam a direção que devemos seguir. Sinais revelam que está escondido. Então, aleluia, quando Jesus operava milagres, é para mostrar sinais de que ele era o Filho de Deus. Aleluia, Deus. Então, Gesmas, o primeiro bandido, ele não quer conversão, ele não quer mudança, aleluia, ele só quer descer da cruz e continuar vivendo no mundo. Aleluia. Quando eu olho para Gesmas, aleluia, eu me lembro, aleluia, do jovem rico que se aproximou de Jesus. E ele vai dizer: ó mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Deus tremendo. Jesus vai dizer: é só cumprir os mandamentos. Aí ele diz: Senhor, tudo isso eu já tenho feito.
mentiroso. A intenção dele era demonstrar as obras, mas as obras dele não tinham fé. E a fé e a obra tem que andar junto. Ele só tinha obras, mas não tinha fé. E Jesus vai desmascarar ele. Quando ele vai dizer para Jesus: tudo isso eu tenho feito. O pai e a mãe, tudinho. Todos os mandamentos, tudinho. Qualquer mandamento que tu falar, eu já venho seguindo desde a mocidade. Jesus é? Quero ver então. Ainda te falta uma coisa para que sejas perfeito. Pega o que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Todos nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, o Deus que esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós e fez-se carne. Ora, ele disse que cumpre todos os mandamentos. Ele disse que é o cara que todas as obras são aprovadas, mas quando Jesus o convida para seguir o próprio Deus, ele abaixa a cabeça e vai embora. Como é que ele segue todos os mandamentos? E o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Deus. Ele amou mais a riqueza do que o próprio Deus que o convida para o seguir. Alguém que mostra obras, mas não tinha fé. E quem tem obras e não tem fé, não pode herdar a vida eterna, porque a vida eterna não é feita de caridade. Tem que ter fé e tem que ter obras. Por quê? Porque a fé em Jesus Cristo libera para você o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz em nós frutos que são as obras boas. A fé em Jesus Cristo, aleluia, libera para nós a graça. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Deus está dizendo: tu está cheio de obra, né, querido? Vai ficar tu e a obra, porque nem a Deus tu ama acima da sua riqueza. Jesus era da mesma forma, queria descer da cruz, mas não queria compromisso com aquele que muda a história, que muda a vida. Se você está entendendo a palavra, levante a sua mão e glorifica a Deus. Mas do outro lado, está o outro bandido, Dimas. Enquanto Jesus está dizendo: mostra que você é o Cristo, me dá um sinal, me dá uma evidência, resolve o meu problema terreno e me faça descer da cruz, salva-me. O outro ladrão está dizendo: Senhor, não preciso de nenhum milagre, eu creio que o Senhor é Deus. Sabe por que ele crê? Porque ele vai reclamar dizendo: rapaz, para com isso, tu não temes a Deus? Ele está vendo Jesus todo, aleluia, ensanguentado. Ele está vendo Jesus todo torto. Ele está vendo Jesus todo desfigurado. Mas quando ele olha para o nome de Jesus, ele vê Deus. Ele vê Deus. Ele vê Deus encarnado que habitou entre nós para nos dar redenção dos nossos pecados. Ele olha para o amigo e diz: para com isso. Ele não é um homem comum. Ele é Deus. Tu não temes a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui porque merecemos, mas este homem é justo. Aí Deus vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrais no teu reino. Ele está vendo que Jesus é Deus e que Deus tem o poder e o controle do seu reino, e só entra no reino aquele que entra pela porta, porque Jesus disse: eu sou a Aleluia, Deus. Enquanto um só quer resolver o problema, enquanto um só quer evidência de milagre, o outro está dizendo: não me precisa mostrar nada, só quando tu entra lá, lembra-te de mim. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Lembra-te de mim. Quando entraste no teu reino, aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus de mistério. Lembra-te de mim. Um que
queria que Jesus da cruz subisse para o céu e o levasse para um lugar que não tinha mais problema. Deus. Um queria evidência para crer, o outro estava crendo sem evidência nenhuma. Quando ele diz, lembra-te de mim, Deus diz, eu vou lembrar. E quando eu lembrar de você, algo novo vai acontecer. O quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Maravilha, Deus Deus. se lembra de alguém. Toda vez que Deus se lembra de alguém, algo novo acontece. Quando nós olhamos no livro de Isaías, capítulo 38, Ezequias vai exclamar dizendo, lembra-te de mim, que andei em verdade e com o coração sincero, e fiz o que era reto perante os seus olhos. Quando Deus se lembra de Ezequias, Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Toda vez que Deus se lembra de alguém, Ele faz algo novo. Quer ver? Aleluia, no livro de Gênesis, capítulo 30, quando Deus se lembra, aleluia, de Raquel, Deus abre a sua madre, lhe dá um filho por nome de José, que se tornou governador. Aleluia, quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 2, quando Deus se lembra do povo de Israel, Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 1, quando Deus se lembra de Ana, Deus abre a sua madre e dá um filho por nome de Samuel. Samuel cresce, se torna rei, profeta e juiz. Levanta a sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Ei, o profeta que Deus vai levantar está dentro da tua casa, o sacerdote que Deus vai levantar está dentro da tua casa, o governador que Deus vai levantar está dentro da tua casa, porque Ele se lembra de você. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique a Jesus. Maravilha, Deus. Para terminar, quando nós olhamos Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Quando Deus se lembra de alguém, algo novo acontece. Deus se lembrou de Noé no capítulo 8, sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus fechou as janelas dos céus, Deus fechou as fontes do abismo, Deus fez parar de chover, para que depois de um ano, aleluia, Ele viesse tirar o selo da porta e Noé saísse da arca com a sua família. Escute, quando Deus se lembrou de Noé, Deus para a chuva, aquieta o vento, faz as águas minguar, para que Noé saia da arca. Quando Noé entrou na arca, o que Noé tinha? Uma casinha, uma fazendinha, um pedacinho de terra. Mas a Bíblia diz que Noé era justo diante dos homens, diante da sua geração. Sabe a recompensa de ser justo? Eu vou mostrar para você. Ele era justo e a Bíblia diz que Deus se lembrou dele. Quando Deus se lembra dele, ele sai da arca. Ele já não é mais dono de uma casinha, de uma fazendinha. Noé sai da arca e Deus fala assim para ele: Noé, os 5 continentes é seu. Os 5 continentes do mundo é seu, Noé. Não tem mais ninguém. A terra inteira, o planeta inteiro é seu e da sua casa, é seu e da sua descendência. Deus estava dizendo, quando nós lemos a palavra, que Deus se lembrou de Noé. Deus estava dizendo: Noé, a África é sua, a Ásia, a Europa, a Oceania, a Antártica, é tudo seu, Noé. Glória a Deus. Não tinha mais ninguém, o mundo era dele, tudo. Vale a pena ser fiel na nossa geração? Vale a pena ser justo? Se coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus salvou o ladrão Dimas e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo: o que eu tenho para fazer na sua vida não é amanhã, é hoje. O que eu tenho para fazer no seu ministério não é amanhã, é hoje. O que eu tenho para fazer e realizar no meio da tua casa, da tua parentela, não é amanhã, é hoje. Levante a sua mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Talvez tenha um malfeitor lá dentro da tua casa. Talvez tenha um ladrão lá dentro da tua casa. Talvez tenha um bêbado lá dentro da tua casa. Talvez tenha alguém na vida da prostituição lá dentro da tua casa.
mas eu quero dizer que da mesma forma que Jesus salvou o ladrão, Ele está entrando dentro da tua casa para mudar a história. Ele está entrando dentro da tua casa para dizer: hoje eu faço algo novo. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique o nome santo do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor Jesus.